No seu trabalho, você trabalha em equipe. Uma das maiores preocupações dos profissionais do século XXI é o sucesso na carreira, em que muitas empresas buscam as boas relações, buscam aquelas pessoas que sabem trabalhar em equipe. Eu quero dizer algo para você nessa noite. Nós não fazemos nada sozinho. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos aprender a trabalhar em equipe. Você sabe trabalhar em equipe? A empresa, ela é feita por pessoas. E ter um trabalho em equipe é uma das formas de sucesso para a organização. Mas qual a importância em trabalhar em equipe? A atuação coletiva aumenta mais o desempenho dos funcionários e favorece a construção de um ambiente colaborativo. Um time que tem resultados positivos é aquele que tem uma boa comunicação. E aí fica a nossa primeira reflexão. Se eu quero trabalhar em equipe, eu preciso ter uma boa comunicação. Sem espaço para a competitividade interna. E quem pensa no alcance dos objetivos é toda a coletividade. Quando eu olho para esse texto, e eu quero alinhar você com as citações dos textos que o Dr. Lucas escreve cronologicamente, nós estamos no início do ministério de Jesus Cristo. Jesus Cristo está quebrando os paradigmas, as tradições. Jesus Cristo está colocando a mão na ferida de muitos fariseus. Jesus Cristo está apresentando para a igreja presbiteriana do Brasil, em Santa Maria, a forma correta de ser uma igreja evangélica. Porque, irmãos, nós sabemos que a igreja que se diz evangélica precisa conhecer o Evangelho, precisa pregar o Evangelho, precisa viver o Evangelho. Você é um evangélico, você é uma evangélica, então você tem que defender o Evangelho de Cristo. É por isso que nós já estamos no 6º capítulo do Dr. Lucas, no Evangelho de Lucas, aprendendo com o Evangelho, colocando o Evangelho na nossa mente, colocando o Evangelho no nosso coração e declaramos: somos evangélicos em nome de Jesus. O Evangelho de Lucas, em suas divisões principais, seria as mesmas dos outros evangélicos. Nós temos dois evangelhos semelhantes, Mateus, Marcos, e o 4º evangelho, que é o Evangelho de João. Então, como divide esses evangelhos? É a mesma coisa. Você tem o começo, você tem a continuidade, e você tem a consumação. Então, 3 partes dividem os evangelhos: começo, continuação e consumação. Ou numa fraseologia ligeiramente diferente, você poderia dizer o seu princípio ou inauguração. Então você pode escrever no seu boletim, para que até mesmo você possa saber aonde você está dentro da exposição do Evangelho como um todo. O princípio vai do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 4, versículo 13. Já fechamos o princípio do Evangelho. Tudo que o Dr. Lucas queria dizer no início do seu Evangelho, ele já diz: lembre aí, pensa aí, o que você viu do capítulo 1, do versículo 1, até o capítulo 4, versículo 13. Dê uma olhadinha, folheia e volte a sua página para que você possa trazer a sua mente. Vimos o prefácio, vimos a história de Zacarias e Isabel, vimos a predição de João Batista, o nascimento de João Batista, vimos a felicidade de Isabel, vimos o anúncio do nascimento de Jesus Cristo, vimos a visita da prima Maria a Isabel,
Isabel, vimos o cântico de Maria, vimos o cântico de Zacarias, vimos o nascimento de João Batista, o nascimento de Jesus Cristo, está no capítulo de número 2, vimos a circuncisão de Jesus, apresentamos Jesus no templo, cantamos o cântico de Simeão, observamos a idade e a unção da profetisa Ana, vimos o menino em Nazaré, vimos o menino no meio dos doutores da lei, pregamos a pregação de João Batista, falamos do testemunho de João Batista, vimos o batismo de Jesus, a genealogia de Cristo. Entramos no capítulo 4, quase terminando a parte introdutória, a tentação de Jesus, e aí termina, você pode colocar, aí termina o princípio do Evangelho. Ufa, você já ouviu muita coisa. Lembra que quando eu comecei a pregar os evangelhos, esse evangelho, eu perguntei, você saberia contar a história cronológica? Quando vem a história de Cristo na sua cabeça, o que você pensa? Tem pessoas que pensam da história de Cristo lá na morte de Cristo, lá na ressurreição de Cristo, mas é preciso organizar esse bloco do Evangelho na nossa cabeça, para que a gente possa fluir com maior facilidade, quando você tiver que contar sobre os Evangelhos. Começa pelo início, começa a sua história aí pelo princípio, conta, o meu Evangelho predileto, quer convencer um amigo chamado Teófilo, um grande amigo que tinha se convertido lá na Grécia, e ele estava passando por um processo de afirmação, e o meu evangelho é o evangelho de Lucas, dirigido a Teófilo. Pronto, você já falou do prólogo. E agora você vai lembrar das duas histórias principais, que é a história de João Batista, que é a história do nascimento de Jesus, que é a visita da mãe Maria, que é a postura de Isabel, que é a história de Zacarias, que é a história da profetisa Ana, e aí você vai contando a história. Então você já sabe que você já está na segunda parte. E a segunda parte, que é o progresso do Evangelho, começa no capítulo 4, 14, e aí você vê Jesus volta para Galileia e começa a sua missão. A igreja presbiteriana de Santa Maria começou a sua missão há 15 anos. Há 15 anos nós temos uma missão. Há 15 anos a igreja está plantada aqui. Há 15 anos tem público, tem eleitos do Senhor, tem escolhidos do Senhor, para que nós possamos colocar a missão de Cristo em desenvolvimento, em andamento. Então como é que eu começo a fazer a missão acontecer? A partir do versículo 14... e vai até o 19, 27, eu não vou fazer esse trajeto agora, porque a gente não chegou no 19, 27 ainda. Mas quando a gente estiver passando 19, 27, vocês me lembram para que eu possa recordar como é que está a nossa jornada. E o final se dá lá do capítulo 19, 28 até o 24, 53, que é a consumação. Que é os olhos dos discípulos, esses que nós vamos falar assim, olhando para os céus, e o melhor amigo, Jesus, subindo, 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 ascendendo aos céus, e na cabeça dos discípulos, algumas poucas palavras: varões galiletas, por que olhais para os céus? Do mesmo modo como viste subir, Ele vai voltar. Deixa eu perguntar a você nessa noite, quantos que estão aqui têm certeza da volta de Jesus? Levante a sua mão. Jesus está voltando. Jesus está perto. Ele está mais perto de você hoje do que no tempo dos discípulos. Você está preparado para encontrar com Jesus? Para ver Jesus? Para ir ao encontro de Jesus? Prepara seu coração, porque nós vamos chegar nessa consumação. Para chegar lá, tem muita coisa para a gente estudar. Tem muita água para correr.
Tem um rio para fluir do seu coração, como rios de água viva, a passar por essa cidade e a dizer: venha meu vizinho, venha minha família, venha meu irmão. Vou ficar com Gideão hoje. Comece na sua casa, homem valente, mulher valente, faça reforma no seu lar, chame todos da sua casa, não deixe do seu lar por trás, que os Baalins possam cair, e que do seu coração possa fluir rios de água viva. Meus queridos irmãos, volte seus olhos para o texto lido nessa noite. Estamos no capítulo 6, versículo 12 ao versículo 19. Mas antes de abordar esse texto, vamos recordar o que nós estudamos no domingo passado a respeito do homem da mão ressequida, da mão doente, da mão amortecida, da mão enfraquecida. A grande pergunta dentro do bloco de 6 a 11 é lícito salvar a vida ou deixá-la morrer? É lícito você fechar os seus olhos, não externar empatia, não externar amor, não levar o evangelho que cura, que livra, que liberta? É lícito no dia de sábado fazer o bem ou fazer o mal? Porque vocês estão fazendo o que não é lícito no dia de sábado, diz o texto que nós estudamos. Eles contudo se encheram de insensato furor e quiseram matar o próprio mestre, por quebrar o paradigma, por quebrar o legalismo, por quebrar a dureza dos corações daqueles homens que estavam dentro da sinagoga e que queriam matar Jesus. A única forma que você tem para olhar para esse texto e responder como Jesus respondeu, e a resposta de Jesus, que poderia ser de uma criança, da menor criança que esteja assim: sim, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, todos os dias, eu tenho que fazer o bem. E meu pai falava assim: faça o bem sem olhar a quem. Quantos já ouviram isso? Essa é a nossa função. Eu tenho que fazer o bem. Meus irmãos, Jesus está começando o seu ministério. E Jesus está começando o seu ministério, de um lado, seus rivais, seus oponentes, os fariseus. E do outro lado, Jesus quebrando toda forma de paradigma. E o texto anterior foi bem aquilo que nós estudamos hoje. Jesus, ele espera da sua igreja uma igreja terapêutica, uma igreja sensível, uma igreja que prega a palavra, uma igreja que chora com aqueles que estão chorando, mas que sorri com aqueles que estão alegres, uma igreja que se preocupa uns com os outros. Você não está sozinho nessa igreja, você não está só com uma ilha isolada, você tem um irmão que olha por você, que chora por você, que intercede por você, que meia-noite, 1 hora, 2 horas, 3 horas da madrugada: ah, meu Deus, visite meu pastor, visite a casa do meu pastor, ah, meu Deus, visite a irmã Cleusa, dê força para a irmã Cleusa, e visite a irmã Neide, cura, Senhor, vai transformando. E você chora, e você ora, e você coloca o Dequinha nas mãos do Senhor, ele vai enfrentar uma cirurgia. Senhor, seja com ele. É empatia, é dor, mas também é a igreja que celebra. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos, pelas vitórias. O teu filho ganhou uma grande vitória, e isso traz alegria para o nosso coração, porque o seu filho que estava tão longe vai estar em Goiânia. Isso é bênção. Quem está feliz com isso aí? Eu estou mais vibrando com o Benedito ali. O menino está chegando. Isso é bênção, Marinilson. É alegria, é contentamento. Essa igreja vai ser diferente, meu irmão e minha irmã, quando você conhecer o seu irmão e chorar e sorrir. A igreja vai ser terapêutica quando a igreja entender que Jesus está ensinando isso aqui. Ele começa a ensinar isso aqui. Nosso resumo nessa noite, meu irmão, é um só. Nosso resumo nessa noite é: Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Quando estudamos cristologia, nós entendemos bem essa posição. Nós compreendemos bem a postura de Cristo. Entre a equipe de Cristo estava Cristo. Entre a multidão que seguia Cristo estava Cristo. Entre você e o seu problema está Cristo.
Entre nós e Santa Maria está Cristo. Cristo é o único mediador. Cristo, fala aí, Cristo é o único mediador. Cristo é o seu mediador nesse momento. E de fato, meus irmãos, nossa primeira história nessa noite está do bloco de número 12 ao de número 16. Nossa primeira história é a escolha de Jesus pelos seus discípulos. E a parte final da pregação, nós veremos o poder curador de Jesus, porque hoje mesmo estudamos isso. A igreja é terapêutica, ela tem que levar a cura. Olha para mim, eu não sei qual o seu problema nessa noite. Eu não tenho poder para curar o seu problema, mas eu conheço um que pode curar o seu problema. E é Ele que está falando aqui, que a sua igreja precisa exercer esse poder terapêutico, de cura, de restauração. No final a gente vai ver isso. Essas histórias são repetidas em Mateus capítulo 5, versículo 1, 10, de 1 a 4, Marcos 3, de 3 a 19, e no segundo momento, poder curador, você vê lá em Mateus capítulo 5, de 1 a 2. Então, os sinóticos repetem essas histórias. Eu sempre cito as outras fontes, porque são fontes também que devem ser lidas, analisadas e compreendidas por nós. Mas veja o versículo de número 12. Meus queridos irmãos, você precisa ficar uma noite inteira em oração. Alguém já ficou uma noite inteira em oração? E eu estou falando uma noite inteira em oração, não é na vigília, porque às vezes a gente está na vigília, a gente está orando com os irmãos, e tem sido bênçãos as vigílias. Aí essa vigília de agosto agora é do conselho, é do meu vice-presidente, do meu secretário, do meu tesoureiro, é do pastor, tá? Então no final agora, na vigília desse ano de agosto agora, é o conselho que vai organizar, mas a última foi a junta diaconal. Que bênção, meus irmãos. Eu estava com essa igreja quase desse número de pessoas que estão aqui. Tinha muita gente. O povo está vindo orar. O povo está gostando de orar. E isso é muito bom. Buscar a Deus em oração faz bem, nos quebranta, nos restaura, nos coloca em intimidade com o Senhor. É maravilhoso demais. Mas eu quero perguntar, quando foi a última vez que você passou a noite toda em oração? Veja o versículo de número 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar. Grife, e passou a noite orando a Deus. Durante aqueles dias, no monte, na presença do Senhor, que monte era esse? Claramente pode-se ver que Lucas não está mostrando uma cronologia moderna. Isso aí, ser um evangélico, não é novidade, pois há várias e algumas indicações de tempo divergente de alguns outros. O mesmo ocorre aqui em 6:12. O aspecto favorável dessa peculiaridade é o fato de qualquer discrepância ou conflito existente entre os outros evangelhos e Lucas, sinóticos, a fim de definir o modo pelo qual Jesus escolheu. Jesus é onisciente, ele sabia de todas as coisas, ele não precisava ficar uma noite orando. Mas por que Jesus ficou uma noite toda orando? Nesse caso, alguns momentos durante o ministério de Cristo na terra, o que ele demonstra para nós é que a solução é a oração. Jesus está deixando de forma didática, pedagógica para a igreja, para você, para mim, que nós precisamos dobrar os nossos joelhos e passar uma noite inteira em oração. Senhor, seja com o meu lar. Senhor, seja com a minha vida. Senhor, seja com a minha igreja. Senhor, seja com as decisões que eu vou tomar. Senhor, eu busco a tua presença. O artigo definido aqui, o monte, não um monte, indica que a alusão que o monte era bem conhecido daqueles discípulos que estavam ali. O fato é que Jesus subiu ao monte, não foi para olhar a cidade, mas foi para orar. Jesus subiu ao monte para falar com o Pai. Sobre o tema dos hábitos de Jesus na esfera da proeminência da oração, é categoricamente importante para todos nós. Jesus orava e eu tenho que orar. Jesus orava e eu tenho que orar. Como está a sua vida de oração? Você tem falado com Deus?
Você tem levado tudo a Deus em oração? O grupo incluía aqui a escolha de alguns homens. Homens que se converteriam, que passariam por experiências, homens semelhantes a nós, homens com temperamentos diversificados. Você tem um Pedro, um apóstolo Pedro, que era alguém colérico, que era alguém sanguíneo em alguns momentos, que era alguém que agia, era proativo. Mas você tem do outro lado um apóstolo João, apóstolo do amor, tranquilo, e que até cantava aquele cântico, calmo, sereno e tranquilo. Calmo, sereno, tranquilo. Era diferente. Você tinha um Tiago, você tinha um Mateus, temperamentos diferentes, temperamentos igual ao nosso temperamento, que precisa ser trabalhado pelo fruto do Espírito, porque enquanto o Espírito Santo não trabalha no nosso temperamento, nós vivemos na carne, nós demonstramos a carne e não expressamos aquilo que é o amor, como temos estudado. O principal demonstrativo do fruto do Espírito é o amor. Versículo 13, meu irmão. Quando amanhece, quando o sol nasce, a relação entre esse relato da escolha dos 12 e o parágrafo precedente talvez seja mais estreita do que superficialmente. Já ficou claro que os inimigos de Jesus estavam crescendo em número, e a intensidade da oposição deles ia aumentando sucessivamente. 5, 21 a 30, 6, 2, 7, 11, já se discutia a ideia de matar Jesus. Não dá mais. Esse herege que está aqui precisa ser morto. Ele agora se intitula Deus. Ele agora cura no sábado. Ele agora come no sábado. Ele agora está montando uma equipe para ensinar esses homens a se aproximarem mais das suas doutrinas, dos seus pensamentos, e assim avançar e não retroceder a anunciação do Evangelho. E 15 anos de existência, essa igreja precisa avançar com o Evangelho. Ela precisa avançar e não retroceder. É triste, meus irmãos, quando nós percebemos que a igreja para no tempo, que a igreja não evangeliza, que a igreja não leva uma mensagem terapêutica, que a igreja não tem uma equipe, que a igreja não tem um discipulado, que a igreja não tem grupos pequenos, que a igreja não tem suas sociedades internas, que a igreja não marcha, ela não avança, ela retrocede, ela marca passo. É triste demais. Jesus reúne esses eleitos com o seguinte objetivo: colocar o mundo em chamas. Apenas 12 homens, homens de vários temperamentos, homens que tiveram contatos com o Senhor, vão colocar fogo no mundo. E esse fogo vai chegar aqui nessa igreja, vai chegar no seu coração. E nós agradecemos ao Senhor pelos discípulos que Ele deixou e que foram fiéis e entenderam o que o Mestre havia ensinado. Meus queridos irmãos, quando Jesus amanheceu ali, Ele sai então a convidar os seus discípulos. Mas um conceito claro de discípulo. Qual é o seu conceito de discípulo? O discípulo não é um seguidor do homem. O discípulo não é alguém dependente de outro. O discípulo é um aluno. O discípulo é aquele que aprende com o seu mestre. O discípulo é um seguidor integral de Jesus. Então eu quero mexer com você agora. Talvez você até pense que é um discípulo, uma discípula de Jesus. Talvez você até pense que está na igreja desde a sua tenra infância. E que você já é alguém que tem o quilate, o carimbo, o selo de ser um discípulo do Senhor Jesus, de ser uma discípula do Senhor Jesus. Mas meu irmão e minha irmã, se você não é um seguidor integral de Jesus, vou falar devagarzinho, um seguidor integral de Jesus, sinto muito te dizer, você não é um discípulo de Jesus. Eu não sou um discípulo de Jesus. O Novo Testamento traz outro termo que nós usamos, que são os apóstolos. Esses discípulos se transformariam em apóstolos.
E no sentido mais amplo, como sentido estrito, tem um sentido amplo e um sentido estrito. Nós podemos dizer que Barnabé, Epafrodito, Apolo, Silvano, Timóteo são chamados de apóstolos. Todos esses representavam a causa de Cristo. Todos esses foram enviados por Cristo. Mas no sentido estrito, o ministério apostólico terminou com esses 12 homens, com o apóstolo Paulo incluído, um gerado fora do tempo. Estritamente não existe mais o ministério apostólico, mas amplamente, latuamente, nós somos apóstolos do Senhor quando nós somos enviados a representar o Senhor Jesus no nosso trabalho, no nosso emprego, na nossa cidade. Ao fazer dessa forma, a igreja em particular entende que envia os seus membros para o mundo para serem embaixadores do Senhor Jesus Cristo. Enviados, o termo apóstolo significa enviados em nome do Senhor Jesus Cristo. A lista e os nomes desses discípulos compõem do versículo 14 ao versículo 16. Eu poderia gastar só desses 3 versículos aqui mais de 12 domingos, abordando um nome por domingo. Mas eu não vou fazer isso, porque eu sei que você conhece os discípulos, você sabe a história dos discípulos, você sabe como foi a morte dos discípulos. Por exemplo, você sabe que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Ele disse: não, eu não mereço ser crucificado como meu mestre. Mas para que Pedro pudesse chegar a esse conhecimento, ele passou por um processo de metanoia, por um processo de mudança. Pedro negou Jesus, Pedro chorou amargamente, Pedro discutiu com Jesus, Pedro teve que colocar a orelha de Malco no lugar sangrenta, e Cristo falou: não faça isso, cura esse homem, esse soldado, vai lá, põe de novo. Pedro teve que passar por transformação. Você sabe que João morreu senil, sozinho, solitário, velho, com as visões que ele teve dos últimos tempos, lá na ilha de Pátimos. E nós não sabemos quando foi a hora que o coração de João parou de bater. Eu não vou abordar essas histórias, porque daria sermões e mais sermões aqui, biográficos. Mas nós sabemos. Nós sabemos, por exemplo, que André, ele era pescador, e que ele levou Pedro a Jesus. Nós sabemos que ele foi um discípulo tão amado pelo mestre, que imediatamente ele disse: vamos lá, Pedro, encontrei o mestre. Veja João capítulo 1, 41 e outras referências a respeito de André. Nós sabemos e falamos pouco de Filipe. Pelo menos há algum tempo ele foi concidadão de Pedro e André, e ele também era de Betsaida. Nós sabemos que ele falou: achamos aquele sobre o qual Moisés escreveu. Ele teve uma revelação profética do Velho Testamento. Você sabe muita coisa de Bartolomeu. Bartolomeu significa filho de Tomai, que evidentemente é Natanael do Evangelho de João. O que mais você sabe de Bartolomeu? Você sabe que ele diz assim: venha e veja. Quando Jesus viu Natanael que vinha em sua direção, ele disse: aí está um verdadeiro israelita. Oh, glória! Nós sabemos essas histórias. Meus queridos irmãos, o que levaram esses homens a deixarem tudo e seguirem Jesus? O que levou você a seguir Jesus, a deixar sua velha vida, a deixar aquilo que você tinha como certo, e a dizer: a partir de agora, eu sou um homem novo, lavado, redimido no sangue do Cordeiro? O que fez você se transformar num discípulo integral de Jesus Cristo e botar fogo em Santa Maria? Porque a palavra do Senhor é poder, a palavra do Senhor liberta, a palavra do Senhor conquista, a palavra do Senhor está no seu lábio, para que você possa profetizar, para que você possa pregar. Mas por que os discípulos são tímidos? Meus irmãos, havia até entre eles um que seria o traidor. E a gente não gosta muito de falar de Judas, não. Teria sido o orgulho ferido, a ambição frustrada,
a avareza profundamente arraigada, o temor de ser expulso da sinagoga. Enquanto Jesus não tinha medo de ser expulso da sinagoga, ele tinha medo de ser expulso da sinagoga, o que levou o Judas a ser um traidor. Ele era o filho da perdição, sabemos completamente sobre isso, sabemos que completamente egoísta o seu coração se tornou ali diante do Senhor Jesus, corrompido. Uma coisa é certa e chocante: a tragédia da vida de Judas é a prova, não da impotência de Cristo, mas da impenitência do traidor. Ai desse homem. Às vezes a gente está assim também, viu, meus irmãos? Um coração endurecido. O que realça a grandeza de Jesus é que ele tomou homens como esses e uniu numa comunidade assombrosamente influente, que demonstraria ser não só um vínculo digno com o passado de Israel, mas também como um fundamento sólido para o futuro da igreja. A igreja precisa fazer discípulos de Cristo. Deixa eu te falar sobre isso. Não há outro plano. Não existe um plano B para a vida da igreja. A igreja que é de Jesus, ele já deixou para nós, ele que é o único mediador entre nós e Deus, entre os homens e Deus, ele já deixou o plano para a sua igreja, ele já deixou o plano para você, ele já deixou o plano para nós. E o plano que Deus, que o Senhor da igreja, o Senhor Jesus deixou para nós, qual é o plano? Fazer discípulos. Assim como ele fez, você tem que fazer discípulos. Meu irmão, nós estamos já no segundo semestre. Você já agarrou o seu segundo alvo esse ano? Lembra que nós desafiamos um alvo para o primeiro semestre, um alvo para o segundo semestre? Quem é a segunda vida que você está evangelizando, que você está orando, que você está discipulando, que você está insistindo, que você está chorando, que você está estudando a Bíblia uma vez por semana? Quem é essa pessoa? Essa pessoa precisa entender do amor de Cristo. Você não pode renegar. Essa é a tarefa do Senhor para a nossa igreja. Essa é a tarefa do Senhor para a nossa vida. Só assim nós estaremos cumprindo as últimas palavras de Jesus, que quando chegar lá no final nós vamos ler. Ide por todo mundo, Mateus capítulo 28. Indo por todo mundo, pegando o evangelho, fazendo discípulos. Segunda historinha para a gente terminar aqui, é bem curta. 3 versículos, 17, 18, 19. Depois que Jesus ele seleciona os discípulos, depois que Jesus tem uma equipe para evangelizar, para alcançar aquelas regiões, ele ensina para nós algo muito importante. Descendo com eles, parou numa planura. Meu irmão, há poucos sermões de Jesus, viu? E esse sermão da planura, ou sermão do monte, é o único sermão que Jesus deixou, e nós temos que aprender muitas coisas. E aí, o parafuso vai apertar mais um pouquinho. Depois do aniversário da igreja, nós vamos apertar mais um pouquinho os parafusos a respeito, porque é o único sermão que Jesus pronunciou. No monte ou na planura? Jesus reúne aqueles discípulos, Jesus ora com aqueles discípulos, Jesus elege os 12. A isso o evangelista agora acrescenta que junto com esse grupo íntimo de seguidores, o mestre desceu para um lugar plano, e é possível que esse seja um grande terreno plano mesmo, onde haja verde e suave declive ocidental, e ali ele disse: senta aí, meus discípulos, deixa eu fazer um discipulado com vocês, vamos estudar algumas coisas importantes. Jesus volta rodeado dos seus discípulos, e quando ele olha para os seus discípulos, não está só os discípulos, há uma grande multidão. As pessoas vão ouvir os ensinamentos do Senhor Jesus. As pessoas vão ali para aprender, juntamente com seus discípulos, o que diz amplamente o verso 13. E quando amanheceu, chamou os seus discípulos, escolheu os 12 dentre eles, os quais também deu o nome de apóstolo. E agora uma grande aglomerado de pessoas, não só do sul da Judéia, inclusive de Jerusalém, a noroeste, a região costeira de Sidom,
Não era natural nesse tempo o cumprimento, mas ainda parcial, daquilo que está registrado no Salmo 87,4 e na Septuaginta 86,4. Depois você lê em casa o que está para acontecer, e aqui está acontecendo parcialmente. Todas essas pessoas tinham ido a Jesus, escrevendo sem dúvidas, em termos gerais. Lucas diz que o propósito deles era um propósito duplo. Eu gostaria de falar bem tranquilo esse propósito, porque é o propósito nosso também. Qual é o propósito nosso? Você veio aqui hoje, não para ouvir o pastor Luiz André. Você veio para ouvir Jesus. Por que você veio aqui nessa noite? Você veio? Esse é o primeiro propósito. Quando nós vamos a um culto, quando nós vamos ouvir uma mensagem, quando a palavra está sendo exposta, pregada, quem é que fala, gente? Jesus, o Senhor. Em segundo lugar, você veio aqui para ser curado das suas doenças. Mais uma vez, voltando ao aspecto terapêutico da igreja. Você veio para ser curado das suas doenças. Meus irmãos, já falamos em sermões passados, que a pior doença que existe é aquela que mata o corpo, mata a alma e o espírito. É o pecado. Essa é a pior doença. Eu não tenho outra enfermidade a dizer para você que o Senhor Jesus quer curar nessa noite, a não ser curar os nossos pecados, redimir das nossas batalhas, das nossas trevas, e colocar o nosso nome escrito no livro da vida, aonde ninguém apaga, aonde ninguém vai te tirar dos braços do Senhor, porque antes da fundação do mundo, você foi eleito e escolhido para o Senhor. Mas, deixa eu falar um pouquinho sobre o ouvir. Quantos ouvidos você tem? 3? 4? Não, Deus te deu 2 ouvidos. Será por que Deus nos deu 2 ouvidos? Para que a gente possa ouvir bem do lado da direita e bem do lado da esquerda. Para que a gente possa ouvir. Mas será que você ouvir? Será que nós sabemos ouvir a mensagem do Senhor? Meus irmãos, seus desejos de ouvir a mensagem do seu próprio lábio não foi desapontado, porque foi para ele, nessa grande ocasião que Jesus pronunciou, as palavras que iriam sobreviver para sempre, ou seja, iriam ser repetidas muitas e muitas vezes, pelos séculos e séculos, até mesmo Cristo voltar, em vários idiomas, no português, para que nós pudéssemos, através do nosso dialeto, entender o que está registrado. Veja, a partir do versículo 20, olha aí, coisa que nós vamos entrar ainda, até o versículo 49. Eu quero dizer para você que Lucas ele foi muito sintético. Abra lá em Mateus que você vai ver capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, que é todo esse conteúdo que está abordado aqui. Segundo o terceiro evangelho, porém, esse sermão foi pregado em um lugar plano, enquanto Mateus 5,12 foi pronunciado no monte. Assim, esse sermão é fundamental na formação tanto dos discípulos quanto dos ouvintes. Quantos que são aqui são discípulos de Jesus? Amém? Se é discípulo? Então eu quero dizer algo para você. Você precisa aprender a ser feliz. Você está aqui nessa noite e está triste, está decepcionado, está angustiado, está frustrado. Você precisa aprender a ser feliz. Veja no versículo 20 até o versículo 23, se não é o segredo da felicidade, presbítero Paulo. O que a gente vê ultimamente são crentes tristes, cabeça para baixo, crentes girafas. Você conhece crentes girafas? Aquele que está com a cabeça lá enterrado na terra. Ele só anda para baixo, um avestruz, ele só anda para lá, e ele não sabe. Você conversa com essa pessoa, está triste. Você conversa com essa pessoa, está mal-humorada. Você conversa com essa pessoa, está desesperada. Mas, coisa que a gente ainda vai abordar, veja só o versículo 20. Jesus estava preocupado com a felicidade dos seus discípulos, com a felicidade daquele povo que estava lá. E ele diz assim: bem-aventurado vós os pobres. Por quê?
Termine aí. Bem-aventurados vós, os pobres. Eita, meu amado. O reino de Deus é chegado entre vós. Que pobreza é essa? Que situação é essa? Aguenta a mão. A gente vai chegar aí. Não é assunto de hoje, não. E para terminar, queridos, para serem curados, note bem o cuidado que o Dr. Lucas faz em distinção, obviamente, aos enfermos. Ele era médico. Ele sabia a importância da cura. O que era curado em suas enfermidades, os atributos ali liberados dos espíritos imundos. Veja, versos 18, 19. Muitas pessoas procuravam o Senhor para que as suas necessidades fossem supridas. Possessões eram ali tiradas. 4, 33, 37. Em cada categoria deve ser tido uma boa quantidade de pessoas que foram curadas, porque em outros textos Jesus falava assim: de mim saiu virtude. Ele sabia da necessidade daquelas pessoas. Meus queridos, as duas naturezas inteiras e perfeitas, a divina e a humana, como nós temos trabalhado na cristologia, são inseparavelmente unidas em uma só pessoa. E o capítulo 8 da Confissão de Fé diz: sem conversão, composição ou confusão, essa pessoa é verdadeiramente Deus, verdadeiramente o homem, e por isso um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5 diz: porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Mas eu quero terminar essa nossa mensagem nessa noite voltando à primeira pergunta: por que Jesus chamou os discípulos? Você sabe responder? Por que Jesus chamou os discípulos? Porque Ele é o dono da igreja, e Ele deixou o caminho para você e para nós, para a nossa igreja. A prática do discipulado precisa ser reativada. Não existe plano B para o crescimento. Ninguém faz nada sozinho. Até Jesus formou uma equipe que abalaria o mundo. A nossa igreja está experimentando esse processo. Gostaria que todos pudessem participar do discipulado. Estamos vendo que as multidões estão correndo para ouvir e serem curados por Jesus. As pessoas estão querendo aprender da palavra de Deus. As pessoas estão nos procurando, irmãos, porque através da internet, através da mídia, através de Augusto Nicodemos, através de Hernando Dias Lopes, eles estão sendo alimentados espiritualmente e eles vão chegar aqui. E eu pergunto: você está preparado para discipular essas pessoas? Você está preparado para acolher essas pessoas? Então, se prepare, porque isso está acontecendo. Mas o que mais essa passagem nos ensina? Você precisa aprender com Jesus. Eu não posso sair daqui sem te desafiar essa semana a passar uma noite inteira em oração. Quem vai fazer isso? Essa semana você vai passar uma noite inteira em oração e vai orar pela igreja, vai orar pelo aniversário da igreja, vai orar pelos pastores Jorge, que está confirmado, pastor Helder, que está confirmado, vai orar pelo ministério de cântico de Santo Dumont, vai orar pelo nosso ministério, vai orar pelo coral que está ensaiando, vai orar por toda a atividade. E tem muito serviço essa semana. Tem serviço de limpeza da igreja, tem serviço de decoração da igreja, tem serviço de doações, de muitas coisas que você vai ter que fazer. Tem serviço para você, tem serviço para você. Mas eu quero dizer uma coisa: se você não orar, nada disso vai funcionar. Desafio essa semana, uma noite inteira de oração. Ah, pastor, não consigo. Deus vai te dar insônia. Vou orar para você ter insônia e não dormir. E se você tiver insônia essa semana, vai lembrar dos que eu estou falando. É para você orar, não é para você pegar o zap, não é para você ligar a internet, não é para você ficar vendo televisão, é para você dobrar os seus joelhos, é para você orar. Eu vou ver e você vai falar para mim: pastor, eu tive insônia. E eu vou perguntar: você orou, varão? Amém, irmãos? Porque isso acontece comigo. Eu perco sono. Quantas vezes Glaucio fala: o que você está fazendo no banheiro? Estou orando, hein? Tem uma igreja para orar, tem umas ovelhas aí que precisam de oração, hein?
Eu não posso sair daqui sem lembrar que Jesus passou uma noite inteira em oração. O que você quer da sua vida? Para a sua vida. O que você quer para a sua igreja? Orar. E para terminar, aspectos fundamentais, duplo objetivo da igreja: pregar a palavra de Deus. As pessoas iam para ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho outra coisa para te oferecer. O que eu tenho para te oferecer é a palavra de Deus. Ela cura, liberta, restaura, modifica, sela, transforma, enche. É a palavra de Deus. Eu só tenho isso para te oferecer. Eu não tenho para te oferecer uma cartomante, uma vidência, uma profetada. Eu não quero te oferecer isso. E eu não vou te oferecer isso. Mas o que você tem é a palavra de Deus. Diga aí, toda a palavra de Deus é inspirada. Ela é útil para quê? Ela é útil para quê? Olha lá, gente, 2 Timóteo 3,16. Abra aí, vamos ler, porque está gravando e você precisa ler. Senão vai ficar como uma igreja que não conhece o texto. Vamos ler 2 Timóteo 3,16. De pé, porque eu já vou fechar e vou orar. Vamos ler. 2 Timóteo 3,16. Bora, bem bonito. Toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a fim de, vamos junto, a fim de que o homem de Deus pregue a palavra de Deus. Só era a cura. Feche os seus olhos. Vamos orar.